Início do relatório. Informações que eu reuni nesse tempo. Diabo. Em relação ao diabo, há muitos outros casos em relação a mais pessoas que são lunáticas, além da Victoria. Descobri mais sobre ela, que era sobrinha de um homem que era o Judas Iscariotes, ou seja, o primeiro Quintana. Além disso, teve vários pequenos casos na ordem de ocultistas fanáticos pelo sangue. Isso está acontecendo muito mais desde que houve a troca do portador do sangue. Victoria é citada em todos os cantos no lado obscuro da sociedade, sendo chamada constantemente de sangue verdadeiro. Eu não encontrei muito mais além disso. Agora sobre a minha viagem ao Japão. Ela foi tranquila até certo ponto, mas eu descobri mais sobre o meu passado, principalmente que meus pais verdadeiros foram considerados mortos pelo assassino Formas. Esse assassino no Brasil possui uma tendência de matar as pessoas como um quadrado, um círculo, um triângulo, em alguma parte do corpo da vítima. Eu também não demorei muito para encontrar o resto da minha família. Os meus avós já haviam morrido devido à exaustão da idade do trabalho. Toda a minha família veio de um pequeno templo chamado Kaminoti. Esse templo pertence à minha linhagem desde mesmo antes das árvores genealógicas serem feitas. Lá, eu descobri que tinha um irmão gêmeo da mesma idade, que infelizmente não está mais no mundo. A princípio, ele também foi assassinado por alguém desconhecido. Investindo mais sobre o assassinato dele, eu descobri que todos na família foram mortos, restando apenas eu e um templo vazio. Contudo, eu descobri algumas coisas como um pequeno esconderijo no quarto do meu irmão, que parece ser uma sala de detetive com diversas pistas à procura de mim. A princípio, ninguém lá sabia sobre essa passagem. Eu encontrei uma fita cassete e um quadro de investigação sobre a localização da Kimiko, no caso, eu. Mais sobre o templo do Kaminoti, eu descobri que a família toda protegia aquele templo onde supostamente existia o sangue de um antigo shogun chamado Tokugawa Ieyasu Quintana. Ele foi extremamente poderoso em épocas passadas. Ele conduziu o Japão a uma era de grande prosperidade com um governo chamado de o Rei Quintana. Ele era considerado o Rei dos Reis. Eu acabei descobrindo que era proibido abrir o baú selado onde esse sangue ficava, e ao encontrar o baú, eu descobri que ele já foi aberto e dentro dele não existia nada além de uma mensagem cravada no topo da caixa. Solum sanguis filiorum meorum plenam, potestatem alterius lateris atingere poterit, possuidando singulas eorum relíquias absolutum dominium consec possessons. Tamen omnia vana erunt cum Dominus noster resurrexit, non iter illude sequemnum nec candem culpam iterum comitam, fratris tui viam non declinambus, sed tantos quantos satis erit ad verum empirium perveridam. Essa mensagem é tão antiga que eu nem consegui deduzir a data dela. E essa última palavra me faz lembrar um pouco da missão dos meus outros colegas da ordem, mas eu não tenho muito mais informações sobre ela para colocar nesse relatório. Agora sobre a minha casa no Brasil, antes do acontecimento com os meus pais verdadeiros. Eu não descobri muito, afinal a casa já foi vendida para uma pequena família, sendo constituída por Jorge da Silva Carlos e Letícia Lamandes. Ambos são extremamente simpáticos e me explicam que nunca abriram uma pequena caixa de memórias da minha família, pois achavam que em algum dia algum dos familiares ia buscar. Então eles me entregaram uma caixa de madeira riscada por giz de cera. Ao abrir a caixa, eu encontrei algumas fotos, uma carta e uma espécie de desenho rabiscado. Sobre o solitário e a possessão. Eu descobri que o solitário não pegou apenas a mim, mas também outras pessoas próximas. Além disso, eu descobri que ele é puramente de medo. Eu não consegui descobrir muito sobre ele, apenas que ele está vivo no mundo perseguindo alguma outra pessoa. Fora isso, eu descobri mais sobre as criaturas de medo. Elas são únicas, ou seja, matar uma ia eliminar ela para sempre. Para finalizar o solitário, eu descobri que no último estágio dele, a pessoa comete suicídio. Sobre a minha possessão, eu descobri que uma entidade de morte reside no meu corpo, a mesma criatura que me dá poderes de possuído. Essa criatura tem uma ligação ao solitário, tanto que foi ele a causa que eu fui amaldiçoada. Afinal, eu entendo que criaturas de medo possuem uma peculiaridade específica que causou isso, mas especificamente eu não sei dizer como é que funciona. Eu não sei dizer quem me amaldiçoou, mas eu sei que ela não quer meu bem. O grupo observa o céu sendo rasgado por um rastro de fogo vermelho, uma luz intensa que queima as nuvens por onde passa, tal qual a ansiedade no peito de cada um deles. Desesperados, eles começam a correr em direção à casa dos Bonalumes. O suor já não se importa, a dor no peito já não pode nem mais ser sentida, nada disso importa, porque naquele momento
a mente de todos eles está presa em um único pensamento. As duas estão em perigo. E tomados pelo desespero, eles não percebem o ambiente ao redor começando a mudar. Não percebem as espirais, não percebem os símbolos estranhos, as marcas antigas, familiares, as marcas nostálgicas, surgindo cada vez mais próximas deles. A nostalgia está afetando eles novamente. Marcelo se vê na sala dos Bonalomes. Porém, tudo está destruído, bagunçado. E claro, o mais notável, sangue por todo lado. Marcelo fica estático, não conseguindo se mexer, como se estivesse paralisado. Todos os seus amigos estão na sua frente, tal qual uma última ceia. Porém, aquele que será a dádiva deles será o próprio Marcelo. Tudo avança e levanta o Marcelo em uma cruz presa no meio da sala. A pessoa que menos conhece compartilha a faísca que você mesmo salvou, sangrando em dourado. Lucas pega um martelo e 2 pregos e de forma dolorosa prega as 2 mãos de Marcelo, que começa a gritar de dor, tentando chamar por eles, implorando para que eles acordem dessa ilusão sádica que estão fazendo neles. Então, a pessoa que antes odiava, agora pode chamar de amiga. Emanuel pega o martelo de Lucas e de seus bolsos tira outros 2 pregos. E novamente, ainda afetado pelas suas mãos, é pregado suas pernas na base da cruz. Já se perdendo em pensamentos, Marcelo grita com Emanuel para que ele desperte e pare com essa merda que ele tá fazendo. Aquele que mais protegeu, um amigo cujos sentimentos se assemelham a uma irmandade falsa. Suni se aproxima com um martelo dourado e apenas um único prego em mãos, para pregar enfim a testa de Marcelo, dando assim o último ato desse tributo sádico, aquela por quem seus sentimentos mais profundos cravam o coração, como uma adaga proibida. Ela lentamente se aproxima e Marcelo fecha seus olhos na esperança que esse pesadelo de alguma forma se esvaia. Sua mente se esvai diante daqueles que mais considerava família. Sua mente se esvai diante daquilo que não conseguiu proteger. Sua mente se esvai carregando a culpa. Sua mente se esvai. E tudo isso é culpa sua, Marcelo Magnus. Marcelo e os outros despertam. É como se tudo aquilo tivesse acontecido em um único piscar de olhos. Mesmo que, para eles, parecesse ter durado minutos inteiros de sofrimento. Mas agora isso não importa. Nada disso importa. Foda-se a nostalgia. Foda-se o perigo. Foda-se a dor que eles acabaram de sentir. Nada disso importa. Porque existe apenas uma verdade naquele momento. 2 crianças sozinhas, fragilizadas e abandonadas estão prestes a se tornarem alvo de algo terrível. E a única função deles agora é uma só: salvá-las, não importe o custo. Sem hesitar, o grupo volta a correr. E a cada passo firme contra o solo, dezenas de anárquicos começam a surgir da floresta, um após o outro, como se a própria mata estivesse cuspindo todas essas criaturas apenas para atrapalhar eles de alguma forma, para não conseguirem chegar na casa dos Bonalomes. Dodô e Emanuel acabam sendo agarrados pelos braços, puxados para trás, mas Marcelo surge e em um único movimento eles ferem uma cotovelada tão poderosa no braço do anárquico que o impacto faz com que o braço se desfaça, separando ele do corpo da criatura, antes de ser lançado diretamente para o rio. E assim continuam, eles não param, não dessa vez, eles não podem deixar alguém morrer novamente, não de novo. E impulsionado por puro desespero, o grupo mantém uma corrida tão intensa que em poucos minutos eles conseguem despistar os anárquicos. E, finalmente, alcançarem a frente da casa. Ao chegarem à casa dos Bonalomes, o grupo imediatamente reconhece algo familiar. As mesmas marcas de sangue, as mesmas que haviam visto na nostalgia. Mas há algo ainda mais estranho. Do lado de fora da casa existe uma espécie de túmulo. Um túmulo que não estava ali antes deles saírem. Suni percebe aquilo primeiro e avisa o grupo para seguirem em frente, enquanto ela investiga o que é aquilo. Sem perder tempo, Emanuel, Dodô, Lucas e Marcelo entram na casa, e o cenário é pior do que imaginavam. Há sangue por toda parte, nas paredes, no chão, nas escadas. É como se uma luta brutal tivesse acontecido naquele lugar. Uma luta até a morte. O grupo avança em silêncio, tenso, ansioso, com medo, porque não há nenhum corpo,
Isso é o que mais assusta eles, porque a única pergunta agora é: onde elas estão? E pior, o que aconteceu aqui? E tomados pelo desespero, eles sobem as escadas correndo, preparados para enfrentar qualquer coisa que esteja naquela casa. Mas quando viram no corredor, eles param e suspiram de alívio. A Mariana estava ali, com o sinalizador nas mãos e abraçando a Ayla, protegendo a garota do que quer que esteja acontecendo naquela casa. Emanuel, aliviado, tenta entender, pergunta o que aconteceu, por que a casa está daquele jeito, por que... Mariana não responde. Ela está imóvel, assustada, com uma expressão de puro horror, como se estivesse testemunhado algo além da compreensão humana, algo cruel demais para ser colocado em quaisquer palavras. Lentamente, ela ergue a sua mão e aponta para algo atrás deles. O grupo congela e se vira. Contemplem o meu enigma, roteiro de Deus, paralise todos eles. Instante em que tentam reagir, seus corpos simplesmente param, sem controle, sem resistência. Era o Teodoro, mas não o mesmo Teodoro. Seu rosto agora carrega um sorriso sádico, usando um grimório antigo em uma de suas mãos. E no fundo de seus olhos está cravado um símbolo, o símbolo do medo. Todos tremem, um terror absoluto toma conta do ambiente, porque naquele momento eles percebem: Teodoro agora controla todos eles, como verdadeiras marionetes em seu roteiro. Enquanto o restante do grupo entrava na casa, Sunny permanecia do lado de fora, analisando a cova. Dentro dela havia restos humanos, mas nada ali parecia humano de verdade. A carne, os órgãos, tudo havia sido tomado por um tom esverdeado, completamente alterado, como se aquele corpo tivesse de alguma forma sido contaminado por um transmissor. Num primeiro instante, a Sunny não reconheceu quem era, até notar que tinha alguns fios de cabelo vermelho. Então ela entende que era Bernardo, o corpo desaparecido, ou pelo menos o que havia restado dele. No momento em que Sunny percebe isso, ela ergue o olhar em direção à janela da casa para ver como está a situação, e vê Teodoro descendo as escadas, e logo atrás dele, Mariana e os outros. Mariana ainda luta para se mover, pedindo por ajuda e chorando, gritando sem parar para que ele largue ela e os outros. Mas os demais estão completamente imóveis, silenciosos, como bonecos sem vontade própria. Sunny tenta se esconder, mas Teodoro a percebe de relance e grita: Roteiro de Deus, traga ela até mim e fique igual a todos os outros. No mesmo instante, o corpo de Sunny responde contra a própria vontade, como uma marionete, e ela começa a compartilhar as mesmas sensações do restante do grupo. Pouco tempo depois, todos estão reunidos na sala. E então, Teodoro começa seu espetáculo de horror. Diante de todos eles, ele avança contra Mariana e acerta um golpe, depois outro e outro. Ele agride violentamente, despejando nela toda a própria dor em sua cabeça, afundando golpes e golpes e golpes no crânio de Mariana. Toda a própria culpa, toda a própria loucura. Enquanto a espanca, ele grita que ela é a culpada, que foi por causa dela que seu filho morreu, que se não fosse ela, se ela não tivesse o enganado, o Bernardo ainda estaria vivo. Quando a Mariana está à beira da morte, Teodoro usa o ritual de cicatrização e a traz de volta, só para recomeçar de novo, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que a violência deixe de parecer raiva e se torne uma satisfação pessoal, um senso de superioridade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas vezes foram? Já é incontável, até que por fim sua frustração parece diminuir. Então ele a encara, culpando-a pelo destino de Bernardo, por ele ter se tornado aquela criatura. Depois disso, Teodoro se volta para o restante do grupo, vai em direção a uma das duas Sunnys, que as mata com sua própria mão e se revela uma duplicata, deixando apenas a Sunny verdadeira ao lado do grupo. Então, puxa seu livro e dá uma nova ordem, para que Dodô deva trazer uma cruz para dentro da casa. Sem um controle sobre o próprio corpo,
Dodô obedece. Ele sai da casa e encontra uma cruz caída próxima de uma van escondida na mata. E a ergue. Ela é pesada demais. Seu corpo inteiro grita de dor. Os músculos falham, os ossos parecem ceder, mas o controle não permite que ele pare. Não importa a dor, não importa o limite. Ele é forçado a erguer essa cruz e trazer ela até o centro da sala. E quando Sunny vê aquilo, ela entende. Ela finalmente entende. A nostalgia vai acontecer. E não há mais nada que possa ser feito. E de novo, as pessoas que ela ama vão morrer. Não foi sua culpa. A frase ecoa em sua mente, como uma voz profunda, como se viesse de dentro da própria existência de Sunny. A Sunny pisca e de repente não está mais ali. Ao seu redor existe apenas o vazio, uma imensidão oca, sem luz, escuridão, calor ou frio. Apenas o nada. Então, seus pensamentos começam, um atrás do outro, sem parar. É tudo culpa dela. Todos vão morrer porque ela não tentou o suficiente. Ela não conseguiu proteger ele. Ela não conseguiu salvar ele. Ela não conseguiu salvar ninguém. Ela é completamente inútil. Não foi sua culpa. A voz surge novamente. Sunny ergue o olhar e no horizonte, uma figura aparece. Uma jovem mulher, de orelhas pontiagudas, cabelos longos, pele pálida como mármore, branca como diamante sem vida. Ela encara a Sunny e repete: não foi sua culpa. A figura começa a caminhar em direção a Sunny, mas os pensamentos continuam, mais fortes, mais cruéis. Não, eles morreram por culpa dela. Ela não foi o suficiente. Se ela tivesse atirado naquela criatura, Joãozinho não teria morrido, ninguém teria morrido. Não foi sua culpa. A mulher para diante dela. Então, começa a mudar. A sua aparência se distorce lentamente, até se tornar um reflexo perfeito de Sunny. Idêntico, como um espelho vivo, a cópia se aproxima e a abraça. No instante em que o toque acontece, Sunny sente algo atravessar a sua mente. A sua alma, como uma marca sendo cravada dentro dela. O símbolo do medo. Algo se rompe dentro dela. Ou talvez até se liberte. E junto com essa sensação, junto a essa mulher que a abraça, Joãozinho aparece, pálido, e anda ao redor dela como se estivesse expressando um carinho e um amor a ela. O rosto de outra Sunny repousa sobre seu peito. E antes de desaparecer, ela vê apenas um pequeno e honesto sorriso. E ouve pela última vez: não foi sua culpa. Sunny abre os olhos e se vê exatamente no mesmo lugar, na mesma posição, na mesma situação. Mas algo está diferente. Sua visão está completamente distorcida. É como se o tempo ao seu redor tivesse desacelerado, como se o mundo inteiro estivesse se movendo em câmera lenta. Então todos veem. Sunny Kanami já não é mais a mesma. Seus cabelos agora são brancos. Sua pele assume um tom acinzentado. Os olhos se tornam completamente negros. E marcas escuras começam a se espalhar pelo seu rosto. Uma forma estranha, uma forma paranormal. Todos observam sem entender. Por que Sunny está se movendo sozinha? Ela anulou completamente o poder de Teodoro. E por um instante até mesmo Teodoro perde a compostura. A surpresa o desestabiliza. E no mesmo segundo, o controle sobre o restante do grupo se desfaz. Todos voltam a se mover, seus próprios corpos, livres finalmente. Sunny então se aproxima e abraça cada um deles, um por um, seus amigos. Um abraço quente, silencioso e claro, genuíno. Naquele momento ela entende. Ela não carrega aquela culpa, ninguém carrega ela. Naquele breve instante, Sunny percebe o quanto ama cada um deles. Quando o abraço termina, o grupo sente algo diferente. Uma vontade paranormal, indecifrável. Uma presença envolvendo todos eles. E eles se encaram, finalmente livres e protegidos com o amor de Sunny. E quase que no mesmo instante, todos voltam seus olhos para Teodoro e compartilham o mesmo pensamento. Ele vai morrer aqui e agora. Dodô age primeiro. Ele conjura um ritual de ódio incontrolável sobre Marcelo, e a fúria dentro dele explode, maior do que qualquer coisa que já havia sentido. Marcelo avança, desaba suas manoplas contra o rosto de Teodoro.
Um golpe depois de outro e outro e outro, e cada impacto afunda ainda mais o seu rosto. Depois, Sunny ergue a mão e conjuram o seu ritual de catalisador. Um feixe de definhamento envolto em espirais atravessa o ar e acerta o Teodoro em cheio no peito. Todas essas espirais rasgam a sua carne e começam a definhar ela. Emanuel puxa um galão de gasolina e despeja em cima de Teodoro. Ele merece queimar no inferno. Não. Nem no inferno ele merecia estar por ter feito algo tão cruel com a Mariana. Já Lucas utiliza seu ritual para manipular o metal da televisão próxima. O aparelho se ergue no ar como se estivesse se levitando e é lançado violentamente contra Teodoro. O impacto joga contra o chão. O peso afunda ainda mais o ferimento em seu peito. O Teodoro está acabado, quase que morto. Então, Marcelo se aproxima, pronto para dar o golpe final. Mas no último instante, Teodoro olha para algo atrás deles e seus olhos se arregalam. E mesmo à beira da morte, ele se ajoelha, completamente submisso, e diz: Seja bem-vindo, meu príncipe. Na sala, uma presença surge lentamente do corredor. Sua aura é absurda, e o medo se torna quase que palpável dentro daquele ambiente. Durante esses segundos, Teodoro puxa seu grimório e grita: Roteiro, faça eles ficarem parados. E instantaneamente, todos voltam a cair sob o efeito do seu poder. Juggernaut entra no cômodo e encara Teodoro, repreendendo-o. Ele diz: A coroação é inevitável. Pare de agir de forma inconsequente. Você está se portando de maneira indigna diante do Rei do Medo. Teodoro abaixa a cabeça, pede desculpas e se levanta. Juggernaut então caminha lentamente até Sunny Kaname e diz que aquilo não era pessoal. Explica que está apenas cumprindo aquilo que o destino exige que aconteça. Antes de agir, diz que espera que ela possa descansar em paz e que, em breve, no reino do medo, toda aquela dor será inútil, porque ela poderá rever todos novamente. Quando termina de falar, ele crava uma lâmina impossível no abdômen de Sunny. Enquanto seu corpo começa a se desfazer em lascas da própria realidade, Sunny reúne forças para dizer suas últimas palavras, agradecendo a todos e dizendo que ama cada um deles. Então, Sunny desaparece da realidade, deixando para trás apenas o seu último adeus. A morte dela foi tão rápida quanto a entrada de Juggernaut. Então, depois disso, ele caminha até Marcelo e diz que em breve os dois voltarão a se encontrar. E que ele realmente odeia estar fazendo aquilo com eles. E por um instante, todos percebem que Juggernaut parece querer dizer algo a mais, mas é interrompido por Teodoro, que ordena que todos os outros sejam mortos. Juggernaut hesita por um momento, então apenas acena com a cabeça. Em seguida, ele conjura a lâmina do medo novamente e avança na direção de Dodô. E, diferente do que demonstrou antes, não há hesitação em seu movimento. Ele tenta decapitar o Dodô com um único golpe. Mas, no instante do impacto, uma espécie de barreira em formato de gato surge e bloqueia o ataque. Todos ficam em choque. É o amor de Sunny pelos seus amigos. Foi isso que protegeu eles. Foi isso que protegeu o Dodô de ser morto. Juggernaut recua por um instante e compreende. Antes de desaparecer, Sunny havia protegido todos eles com algum tipo de enigma. Percebendo isso, Juggernaut olha para Teodoro e diz para colocá-los em uma cela, até que descubram como quebrar a proteção que ela deixou. Teodoro, obediente como um cão, apenas acena com a cabeça. Então ele abre novamente o grimório e, com sua voz rouca e arranhada, pronuncia: Roteiro, dê a eles uma boa noite de sono.